Olá, tudo bom com você? Estou de volta para apresentar a costura desse macacão. Se você não sabe, eu ensinei a modelagem dele no vídeo passado. Eu fiz essa peça para uma amiga que se chama Michelle, por isso que eu coloquei o nome do macacão assim. Eu fiz muito correndo essa peça, então não houve tempo hábil para ajustar melhor ele. E ela é muito magrinha e tem barriga zero, sabe? Aquela barriga funda, que é o sonho de toda mulher. Então, aí precisaria dar mais um ajuste melhor na cintura. Mas de modo geral, achei que ficou bom. Bom, então agora vamos ver como costurar essa peça. Com o tecido dobrado, eu posicionei os moldes da calça respeitando o fio do tecido e adicionei a bainha na barra e as margens de costura em toda a volta. E aí eu cortei a calça nas marcações das margens marcadas. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a posicionar os moldes no fio. Vou deixar aí nos cards para você. Eu reposicionei o tecido, posicionei os moldes da blusa respeitando o fio. Adicionei as margens de costura e cortei. Eu cortei duas blusas, uma delas vai ser o forro, que eu entretelei com entretela de malha, que é essa branca que você está vendo. Depois alfinetei todas as peças, unindo centro, frente e costas com as suas laterais correspondentes. Eu alfinetei também o recorte que tem no meio da perna da frente da calça para passar a costura. E primeiro eu alinho e alfineto as marcações da costura. Depois eu alfineto mais distante e retiro os alfinetes anteriores para costurar sem atrapalhar. Na parte das costas da calça, eu alfinetei as penças da mesma maneira que eu fiz na frente da calça. Começo costurando as penças das costas da calça. Depois costuro o recorte da frente da calça. Com o centro costas e as laterais unidas da blusa, eu costuro nas marcações das margens. Faço a mesma coisa na parte da frente da blusa. Costuro unindo centro-frente com as laterais. Percebe como alfinetar mais distante facilita o trabalho? Repito no forro o mesmo processo que foi feito na blusa externa. Costuro os ganchos frente e costas da calça. Agora costuro laterais frente e costas da blusa, posicionando direito com direito. Repito o mesmo no forro. Para montar a calça, eu posiciono frente e costas, direito com direito e costuro as laterais e o entrepernas. Costuro primeiro as laterais. Quero aproveitar este momento para te convidar a se inscrever no canal. Geralmente estou aqui na segunda-feira às 19h30. Então aproveita a oportunidade e se inscreva. Para a calça não entortar, eu costuro o gancho começando do meio do entrepernas e vou em direção à barra. Depois eu viro a calça e faço o mesmo do outro lado. Geralmente eu dou uma costura de reforço no meio do entrepernas. Na parte mais arredondada da blusa, faço piques nas margens de costura, tanto no forro quanto na blusa externa. Eu gosto de desencontrar as margens de costura do forro e da blusa, por isso eu coloco as do forro para dentro e as da blusa para fora. Depois eu passo uma costura de pesponto no recorte do lado de fora das peças, ou seja, do lado direito. Para montar a blusa, posiciono direito com direito, casando bem as costuras do forro com a blusa. Alfineto a parte de cima, mantendo as costuras das laterais e do recorte das costas abertas, presas com alfinetes. Passei uma costura na parte de cima das peças. E nesse caso, preferi manter os alfinetes nas marcações das margens de costura, para não desencontrar os recortes e laterais do forro e da blusa. Dou bastante piques nas margens onde acabei de costurar. E para pespontar, tem que jogar essa margem para o lado do forro, virar a peça para o lado direito e passar uma costura bem na beiradinha, prendendo essa margem. Eu cortei 2 tiras para fazer as alças. Dobrei a tira, deixando o avesso para fora e costurei. E para fazer as pontas, achatei a alça, risquei o formato de um triângulo
costurei, cortei os excessos de tecido e revirei as alças. Aqui eu já posicionei as alças nos lugares onde vão ser costuradas, deixando a ponta da alça na parte da frente da blusa. Uni cintura da blusa com cintura da calça, alfinetei e costurei. Deixei o forro livre sem costurar por enquanto. Você já deixou seu like nesse vídeo? Contribua com o canal. Seu like e também seu compartilhamento são muito importantes. Nos ajude a crescer. Vou fazer agora o acabamento. E para isso eu soltei a costura da cintura só nas partes onde iria overlocar. Poderia ter feito antes de costurar a cintura, mas eu precisava provar o macacão nela, então se precisasse de algum ajuste teria que overlocar de novo. Por isso preferi fazer assim. Começo overlocando o gancho, mas antes dei uns piques na parte arredondada. Depois overloco as partes retas. Depois overloco a barra da calça, tomando cuidado de manter as margens de costura da calça para o mesmo lado que eu deixei na cintura. Com o zíper alinhavado, costuro com o pé calcador próprio para zíper invisível. Gosto de começar sempre de cima para baixo, dos dois lados do zíper, para não dar diferença. Tem que tomar o cuidado para a costura da cintura ficar na mesma reta dos dois lados. E isso você faz na hora de alinhavar o zíper. Para embutir o zíper no forro, jogue o forro por cima do zíper, alfinete na margem, vire a margem da cintura para cima e costure. Você ver, um lado eu costurei com pé calcador para zíper invisível e a costura fica bem rente ao zíper. E o outro lado eu costurei com pé calcador normal e aí a costura fica mais longe. E aí eu voltei e refiz o lado que ficou mais distante. Esse pé calcador para zíper invisível que eu estou utilizando é muito bom porque dá para regular a distância de onde vai costurar. Mas se você não achar para comprar um desses, dá para fazer com o pé calcador de zíper comum. Não fica tão rente quanto esse, mas é melhor do que utilizar o pé calcador normal da máquina. O meu zíper, eu preguei ele muito rente à parte de cima da blusa. Poderia ser um pouquinho mais para baixo, ficaria melhor. Eu pespontei toda a parte de cima da blusa. E uma coisa que eu não falei é que a alça da frente é presa por fora da blusa. Eu costurei até a mão. Agora das costas é embutida e como eu precisava provar nela, eu não a embuti antes de fazer a costura da emenda do forro com a blusa na parte de cima. Então eu costurei a parte de cima toda, deixei a alça só alfinetada, provei nela, depois eu desmanchei um pedacinho e embuti a alça. Aí eu estou costurando a bainha, que já estava com a beirada overlocada, então foi só virar para cima e costurar. Eu não mostrei como eu finalizei o forro na cintura, mas é só virar a beirada dele para dentro, alinhavar e pespontar na cintura pelo lado direito, assim o forro fica preso. Espero que tenha entendido tudo, mas se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Assista os 2 vídeos que estão na tela. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau!